Olá, estamos iniciando mais um quadro de entrevistas para o blog PN Petrolândia Notícias. E nossas convidadas de hoje são candidatas, a deputadas estadual pelo mandato coletivo do PSOL, conhecidas como sertanejas. Estamos aqui com a Adriana, Ana, Alcione, Saniélia. Elas integram essa candidatura do mandato coletivo. E eu gostaria de iniciar aqui, agradecendo a vocês quatro, por estarem aqui nos concedendo essa entrevista na tarde de hoje. E gostaria, se possível, que cada uma fizesse uma breve apresentação de quem vocês são, de onde vieram. A Adriana aqui vai iniciar, ela já é uma grande conhecida nossa, é aqui da cidade de Petrolândia, professora, militante. Pode ficar à vontade, Adriana. Boa tarde. Com grande alegria que nós estamos aqui hoje, eu e minhas companheiras de chapa do mandato coletivo Mulheres Sertanejas. Eu sou Adriana Araújo, sou aqui do território do Sertão, do Submédio São Francisco, e estamos aí nesse mandato coletivo na grande esperança da gente poder colocar nossas representações femininas com nossas pautas, mas principalmente com todas as pautas de luta que a gente já tem aqui na nossa região. Então, boa tarde e agradecendo também a Alex pela oportunidade de estarmos aqui. Sou professora aqui em Petrolândia, sindicalista e também do movimento de igreja, da Igreja Católica. Então, muito bom estar aqui para esse momento de bate-papo e apresentar minhas colegas de chapa que vêm de outros territórios. Agora, palavra para a Ana. Boa tarde a todos, eu sou Ana Cláudia, sou do Agreste Meridional, venho representar as mulheres do meu município, do meu quilombo. Eu sou quilombola. E a gente tem como uma grande missão pautar as nossas ações em política, emprego, independência financeira para as mulheres do campo e da cidade. Então, eu sou profissional da saúde, sou técnica de enfermagem, também tenho formação de professora, já atuei 5 anos. Sou sindicalista, sou uma mulher que defende também as causas do povo da terra, sertanejos que tem o pé no chão, o pé na terra. E aí a gente também, porque eu sou filha de agricultores, então eu acho que é uma pauta que a gente tem que sempre estar de olho, é a agricultura familiar, que sustenta o nosso país e sustenta todos os agricultores do nosso sertão. Agora com a palavra Saniélia, não é isso? Isso. É um imenso prazer estar aqui em Petrolândia, agradecer aqui o espaço. Venho do sertão do Pajeú, de São José do Egito, mas atualmente moro em Recife, na capital, por questões de trabalho. Sou da área de saúde, sou nutricionista, doula, não sei se algumas pessoas conhecem o serviço de doula, que é um trabalho que a gente faz voluntário nas maternidades, onde mulher cuida de mulher. A gente cuida das gestantes voluntariamente nas maternidades e para mim é um prazer estar aqui junto com as minhas colegas nesse coletivo Mulheres Sertanejas, onde a gente vem pautando, que tem várias aqui, da saúde, da educação, e a gente vem com essa pauta aí para ajudar as pessoas no interior também. Não só o pessoal da capital, mas do interior também. Interiorizar também o partido. Por isso que esse coletivo vem juntando pessoas de várias regiões. Agora com a palavra a candidata Alcione, não é isso? Isso mesmo. Boa tarde a todos vocês que estão aí em casa,
nos ouvindo, nos vendo também, né? Muito obrigado pelo espaço cedido, certo? É muito importante essa questão da visualização, porque as pessoas precisam conhecer, né, as pessoas com as quais elas vão escolher, né, seus representantes. Então, sou Alcione, também falo da região do Pajeú, também sou de São José do Egito, certo? Sou professora, também defendo essa pauta da educação, mas, sobretudo, também defendo a questão da igualdade de gênero, né? Então, é urgente tratarmos de propostas para promover essa igualdade de gênero, certo? Também a questão da violência, né, para a gente reduzir essa violência contra a mulher, que ainda é tão grande, principalmente no nosso estado. Certo? Certeza. Então, dando continuidade aqui à entrevista, eu gostaria de perguntar, né, pode ser para qualquer um a responder, desde que se sintam à vontade, o que significa o mandato coletivo para o público de casa que ainda não conhece, poder conhecer. Adriana, quem responde? Quer responder, Adriana? O mandato coletivo é uma junção de várias mulheres que estão defendendo as suas pautas no lugar que elas estão. É a união de 4 pessoas. Essas 4 pessoas vão estar na Alep, só que como há uma burocracia muito grande e o TRE não permite que sejam as 4, apenas eu vou estar registrada na urna. Vai estar lá Ana e as mulheres sertanejas. Mas aí a gente vai estar no parlamento dividindo, cada mês vai ter uma representante e cada representante vai estar lá defendendo a sua pauta e o salário do mandato é dividido entre as 4. Como também o trabalho. Ok. Sobre proposta, né, caso vocês sejam eleitas, quais propostas vocês têm para o mandato coletivo? Quem responde? As nossas propostas, né? Como somos 4, cada uma tem uma proposta. Eu voltado mais para a área da saúde, por ser trabalhadora da saúde. A minha pauta é voltar à questão de estar engajada no SUS, a questão da família, a saúde da família, a gente ter uma atenção básica com dignidade e a gente está voltada para as mulheres, a questão das gestantes, onde já se viu ter uma gestante de Petrolândia e ela ter que ser transportada para Paris, em Recife. Isso é uma falta de respeito. E sem falar que a naturalidade do bebê, né? Exatamente. Não vai ser filho de Petrolândia, exatamente, no registro. Exatamente. E a pessoa ser transportada porque ela não tem como ter assistência aqui na sua cidade. Que ela poderia estar tendo assistência aqui na sua cidade, ser transferida para Recife. Que dependendo do percurso que se faça, ela vai gastar aí em torno de 6, 7 horas de viagem. Verdade. E a respeito das bandeiras, as causas, né? Caso vocês sejam eleitas, o que é que vocês vão defender na Alep? Adriana? Eu gostaria de complementar o que Ana colocou sobre o que é o mandato coletivo. O nosso processo vem de 2 anos para a gente chegar nisso. Não é fácil você montar uma proposta dessa, onde a política é tão individualista, né? Mas a nossa meta seria uma mulher para estar aqui, cada mulher de cada município do sertão. A gente não conseguiu, porque não é fácil uma mulher ser candidata. Ainda tem muito marido que manda na mulher, ainda tem muita instituição que manda na mulher. A mulher ainda se acanha muito por conta do emprego, para não perder. Então, conseguimos esse grupo que se colocar à disposição, mas também tem muita mulher em outros municípios que aprovaram a ideia e que realmente estão conosco nessa batalha. Mas não é fácil, eu queria deixar isso bem claro. Não é fácil uma mulher de luta estar candidata.
nos nossos sertões ainda é muito forte. Tem mulher, tem, mas muitas vezes porque um homem coloca no seu partido para servir de laranja, para trabalhar para os homens. Mas eu queria deixar isso bem claro aqui, somos candidatas de verdade, somos de base e realmente a gente quer conquistar isso, né? E quais são nossas bandeiras? Principalmente essa. Eu sempre digo que eu estou nessa para que um dia todas as mulheres sejam livres. Sabe? Que elas possam votar em quem quiser, que elas possam escolher o homem que elas quiserem, ou a mulher, né? Dependendo da questão do gênero, da opção. Mas assim, falta muito isso. A mulher no sertão ainda ela é muito escravizada, ela é muito ainda presa a muita coisa. Então a principal bandeira nossa é essa, para que todas as mulheres sejam um dia livres. Outra bandeira, né, assim, indispensável é a agricultura familiar, porque um município sem essa atenção de recurso à agricultura, ele não desenvolve. Então, aqui em Petrolândia mesmo, nós temos áreas de assentamento que não tem água. Um município com tanta água e a gente não vê investimento por parte do governo federal, que seria o INCRA, né? A própria CHESF também. Então é um absurdo, enquanto houve recurso para fazer a transposição do Rio São Francisco, milhões e milhões para levar para outros estados, que aqui ninguém é contra, mas por que também não tem recurso para os nossos que moram aqui? Então isso é coisa de anos, não só os projetos de assentamento do INCRA, né, aqui na reta, mas também nós temos outros locais que não têm água. Então, assim, é uma coisa que a gente não pode deixar. Verdade. Que é essa bandeira da agricultura. Adriana, você esqueceu de falar sobre suas candidaturas, né? Você já foi candidata a prefeita aqui em Petrolândia. Acredito eu que na eleição passada também teve uma outra candidatura sua. Você que integrou uma época o PT, já tem quanto tempo no PSOL? 3 anos. Já está com 3 anos no PSOL. E daí, sobre essas candidaturas, o que é que você tem a falar? Como eu disse, nunca é fácil, né? A mulher está candidata, né? Então, em 2004, eu fui a primeira vez candidata a vereadora pelo PT. Dei uma parada, porque para mim, assim, foi meio decepcionante a coisa, né? E depois, a gente veio com essa proposta em 2016, candidata a prefeita, mas para o PT ter um novo processo aqui no município, voltar a caminhar, né, que sempre foi muito forte aqui. Foi uma experiência muito boa. Só que aí depois, em 2018, eu decidi sair do partido, pelo próprio encaminhamento que ele estava dando, e aí entrei no PSOL. E aí nossa primeira candidatura pelo PSOL foi em 2020, já com mandato coletivo. O presidente do diretório do PSOL aqui na cidade? Atualmente é Paulo Lacerda. Sabe quem é, né? Sei quem é, sim. Eu fui a primeira presidente e depois do nosso tempo, do mandato, ele agora foi eleito, né? O ano passado. Aí como é que nasceu essa candidatura das sertanejas, né? Que até assim, diferente, porque cada uma integra uma região, né? Isso defende uma região. Como é que nasceu essa candidatura? Essa é uma construção antiga. É uma construção desde 2018 que a gente vem caminhando. A gente iniciou, eu e Alcione, em São José do Egito. A gente reativou o nosso diretório lá em São José do Egito, do Mas PSOL. vocês já conheciam ela? Não conheci, Ana Pinto sim, Ana Pinto desde 2018 que nos conhecemos e somos de caminhadas de luta. Então a Adriana foi por último. A Adriana já foi esse ano, que a gente já conhecia por grupos, né? Desde o ano passado nos grupos do partido, não conhecia pessoalmente, a gente conheceu pessoalmente esse ano já. E eu e Alcione saímos candidatas em 2020 à eleição municipal, como as mulheres egipcienses, lá em São José do Egito, concorremos. Também foi uma candidatura coletiva de 6 mulheres concorrendo lá em São José do Egito. E não paramos.
A gente não para, né? A gente não é mulher de se apresentar somente durante as eleições. A gente é mulher que termina a eleição e continua na guerra. A gente continua nos núcleos, a gente continua visitando as pessoas que a gente visitou, a gente continua fazendo reuniões, a gente continua procurando saber o que é que a gente pode fazer para melhorar a situação daquela comunidade. A gente é pessoas que a gente continua. E já conheciam Petrolândia? Petrolândia não conhecia, a primeira vez que eu estou vindo aqui. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. É uma cidade muito acolhedora. E é uma questão de... Os candidatos, eles esquecem dos seus eleitores a partir do momento que termina a eleição, no domingo, na segunda-feira já ninguém conhece mais ninguém. Esse processo é muito complicado, a gente tem que pensar nisso também. A gente sente realmente isso aí. Você chega, conhece todo mundo e depois da eleição não conhece mais ninguém. Já a nossa candidatura, ela é diferente. A gente continua se comunicando nas bases e continua ainda com o contato com as pessoas que a gente teve contato durante as eleições. A Alcione vai complementar. À vontade, Alcione. Pronto, porque a gente acredita que política é isso, né? É o dia a dia, é o nosso dia a dia, é o dia a dia da dona de casa, da professora, né? Do comerciante, da agricultora, né? E a política precisa ser vivenciada todos os dias, né? Vocês têm que estar alimentando isso, as propostas, né? Aos vereadores, aos políticos que vocês elegeram, né? Vocês têm que estar cobrando, têm que estar fiscalizando também, porque não adianta só você votar e deixar lá o dinheiro correr, ser empregado da forma como eles acham que deve ser, né? Então a gente precisa ter esse papel também de cidadão. Uma pergunta, uma curiosidade aqui a respeito do que vocês estão achando da atuação do governo Paulo Câmara. Quem responde? Olha, desde que Paulo Câmara assumiu o mandato, ele deixou muito a desejar o governo dele para as cidades do interior. A gente que passa viajando, né, nas demais cidades, as estradas para chegar até aqui está um caos. É estrada muito esburacada, muito ruim, sem nenhum acostamento. As estradas não têm visibilidade, né? Ele deixou a saúde à margem do desespero. Nós não temos, nós que somos do interior, a saúde está deixada ao léu. Nós não temos médico suficiente para atender os pacientes. Não temos medicação de urgência, que é a básica do básico, que é o atendimento para paciente com hipertensão, paciente com diabetes. Essas medicações são gratuitas, que as pessoas adquirem nos postos de saúde. E chega só uma quantidade limitada que só dá para atender a metade da população. Então, ele foi um governo muito relapso. No campo social, ele foi relapso demais. Há um sofrimento, há uma carência de atendimento para o interior muito grande. E na capital também, porque a gente sempre está na capital, sempre está indo. E a gente vê também o descaso com a cidade também, porque Recife tem muita poluição, esgotos. A gente vê com essa água que caiu agora, né? As chuvas de junho e julho, que acabou com os morros, deixou um monte de gente desabrigada, pessoas morreram mais pessoas do que na década de 70. Gente, isso é um absurdo. E cadê os dinheiros do saneamento básico? Cadê o dinheiro que vem para viabilizar as estruturas da cidade? E eu acredito que todo cidadão e cidadã consciente sabe que ele não fez um bom governo. E como... Preciso completar.
Ok. Porque ela falou muito bem da saúde. Fica à vontade, Alciane. Eu preciso falar da educação, né? Assim, nós que somos professoras da rede estadual também, era promessa de campanha, tinha uma promessa de campanha que era dobrar o salário do professor, sabe? Esse dobro do salário nunca veio, certo? Ficou só no papel. Ficou como promessa, certo? E apareceu agora sim um aumento, né? Esse aumento, ele apareceu, né? O precatório também apareceu, né? Não sei porquê, né? Mas assim, foram estranho, anos e período anos eleitoral e anos sem um reajuste salarial digno, entendeu? É verdade. E não chegou ao dobro. Me posicionando aqui para Adriana, ela que também está integrando aqui, né, o mandato coletivo, a candidatura. Adriana, no campo federal, o que é que você está achando da atuação do presidente Bolsonaro? Eu não sei assim nem que palavra a gente usa, né? Assim, mas eu comparo muito a essa enchente aí que houve no Recife. Que algo que não acontecia há muito tempo e que saiu derramando e derrubando tudo. Assim, Alex, porque a gente que já milita há uns 30 anos, né, Paulo? Nós que somos da mesma idade, assim, mais ou menos. Há 30 anos que eu já estou, assim, apoiando candidaturas, lutando para nossas candidaturas populares chegarem lá. Conseguimos chegar, depois muita luta, né? Para construir as políticas públicas. Então, a partir do momento que, a partir de 2018, que ele ganha a eleição, Bolsonaro, foi uma sequência de desmonte de tudo que a gente tinha. Os recursos para a agricultura, através os recursos que tinha para poder vender, o produtor pequeno vender a sua produção para as prefeituras, ele cortou em quase 70%, né? A questão familiar, não é isso? O Ministério da Educação, eu acho que foi um dos mais atingidos. Não durou um ministro, né? Cada tempo foi mudando. O absurdo que houve no Enem, ele querendo interferir, né, com sua ideologia. Até os pastores interferindo, né? Sim. Então, na educação, na agricultura. Então, e nós aqui fomos fortemente atingidos por esse governo, né, federal, porque principalmente o INCRA, que foram cortados todos os recursos. Eu sou assentada, né, assim como você também, sua família. Então, hoje só tem os funcionários lá, porque não podem ser colocados para fora, mas recurso não tem. Então, não teve mais cadastramento, não teve mais os recursos próprios que os assentados deveriam receber, não tem essa água que a gente tanto tempo espera, né? Então, o governo Bolsonaro, eu sempre digo que eu nunca imaginei chegar a ver o que eu estou vendo. Porque a nossa vontade é que a coisa se construa, e a gente ajudou a construir. E agora você vê tudo desmoronando, né? Por isso que essa eleição é tão determinante, sabe? Em cima dessa pergunta, né, sobre opinião relacionada ao governo Bolsonaro, o pessoal ele integra apoio ao ex-presidente Lula, né, a essa candidatura do PT, que aí está. O que é que vocês esperam caso Lula seja eleito presidente no dia 2 de outubro, que haja segundo turno e ele venha a ser vitorioso? O que é que vocês esperam? A Adriana responde ou alguma outra? Eu queria completar um pouco ela da tela. Completa e pode dar sua opinião, né, do que você espera aí a respeito da vitória. Eu vou dar uma continuação ao que a amiga Adriana falou, sobre a questão do desmonte, que ele também desmontou as políticas públicas voltadas aos quilombos de Pernambuco. Houve o desmonte da CONARC, que é um órgão de defesa da mulher, do negro, da alimentação, porque todos os quilombos de Pernambuco recebiam cesta básica. Mas, Ana, assim, quando se fala em desmonte, né? Algumas pessoas podem até não entender. O que significa, assim, o desmonte? A retirada. Certo. A retirada daquele direito. As políticas públicas. As políticas públicas.
Por exemplo, Desmontar o que já estava montado. Entendi. nós, por Desmonta exemplo, todas as peças, já estava tudo encaminhado. Aí, no Quilombo, eu sou representante do território, junto com a minha mãe. Então, a gente, existia uma política junto com o INCRA para que ele fizesse revisão de terras e colocasse indenizações para que as pessoas tornassem aquela área um quilombo, território legalizado, etc. e tal. Então, toda essa política foi cortada. Ele praticamente arquivou. Ninguém, como a Adriana falou, existem os funcionários lá, mas ninguém pode mexer nisso, certo? Então, foi parado tudo. Então, agora, se nosso presidente ganhar, uma das coisas que acredito que ele vai fazer e a gente vai reivindicar junto a ele, certo? É a volta das políticas do INCRA, né? Do CONARC, dos Quilombos dos Palmares, da Fundação Palmares, como toda a representação que ela representa os quilombos do Brasil, toda a representação que ela tem, e todos os movimentos sociais sejam restaurados. Essa reforma trabalhista que foi enfinhada de goela abaixo para o trabalhador se tornar cada vez mais escravo, né, do capital. A reforma previdenciária que prejudicou a todos, muitos pontos têm que ser revisados, porque foi o desmonte de direitos conquistados de décadas e décadas que foi de água abaixo. E que muito trabalhador não vai poder se aposentar. Porque vai ser muito difícil ele juntar o tempo de serviço e chegar na idade, porque a maioria dos trabalhadores, quando completa 55 anos, já está muito com a saúde física defasada, tomando remédios, medicamentos caros e sem saúde. Então, ele tem que trabalhar até 65 anos para ter direito à aposentadoria. Talvez ele chegue lá. Talvez. Muita gente vai morrer no caminho. Muita gente vai morrer no caminho porque não vai ter direito. Então, a gente acredita nisso. E nós estamos lutando para isso, para que seja revogada em todo o âmbito, tudo que foi feito para prejudicar o trabalhador. Quer complementar? Fica à vontade. Agora, não devemos esquecer de algo importante. Não só eleger o presidente Lula, a gente precisa estar colocando também pessoas como deputado estadual, deputado federal, para que ajude Lula lá a governar. Por quê? Lula eleito, mas com uma massa de deputados estadual e federal que não apoia Lula, não vai deixar Lula governar. Tem que ter cuidado nisso aí, em quem você está colocando para deputado estadual e deputado federal, porque ele precisa desse apoio para que ele consiga governar de forma correta. Caso vocês venham a ser eleita, o que é que a população pode esperar? Quem vai? Eu acho que pode esperar da gente, assim, a colaboração, né? Para que as causas também da população que também estejam indicando, né? As demandas, né? As suas demandas nos territórios de cada uma, né? E em todo Pernambuco, né? Porque a gente não representa só esse núcleo, né? Só esse território, que a gente vai estar com esse mandato para todo o Pernambuco, todo o estado. E Adriana também? Como a gente colocou, nós somos de vários territórios. Nós temos mulheres em outras áreas também que fazem parte. Essas 4 aqui é só uma representação de todo um coletivo que a gente está tentando formar no sertão. Um coletivo de mulheres que olhem para a realidade e tentem transformar. Tem muita demanda em todas as regiões, mas aqui o nosso coletivo, eu faço questão de deixar aqui no ar
que a gente vai batalhar por essa água nesses assentamentos nossos. São 9 agrovilas de 50 famílias sem ter água para trabalhar. Isso é um absurdo. Então, um adutor aqui seria, eu acho que não seria difícil de se fazer. Então, nós com essa representação lá do Estado... passar no quintal de casa e não poder usufruir, né, Adriana? Fica esse compromisso aqui. As mulheres sertanejas, das nossas metas é água para o agricultor familiar, para a agricultora. E uma outra questão muito séria que a gente sofre lá, né, Alex? É porque as nossas agrovilas, feitas pelo INCRA, foi feita dentro do território de Itacaratu. Isso. Mas é próximo de Petrolândia. Nós votamos em Petrolândia, é muito mais perto, é 5, 6 quilômetros, muito mais perto do que Itacaratu. Somos de Petrolândia no território de Itacaratu. Então, os governos municipais ficam nesse jogo. A gente não sabe a quem recorrer. Ah, mas você vota em Petrolândia. Ah, mas você mora em Itacaratu. Mas querem os votos dos moradores lá. Mas a gente nunca sabe a quem recorrer. Então, outra luta nossa, que eu já tentei com outros políticos que já ganharam muito aqui, é que diante do Estado, será que não poderia ter uma lei que ou mudasse esse território para Petrolândia, já que o povo é daqui, né? Houvesse uma definição disso, definição de território para a gente saber a quem cobra, sabe? Mas aqui mesmo na nossa região é uma pauta que a gente vai até o fim para conseguir. E também estamos aqui recebendo no estúdio, né, o Paulo Rubem, ele que já foi deputado e está concorrendo à vaga de deputado federal, né? Eu queria dar uma palavrinha com ele, só uma licencinha, já você volta. Paulo, a respeito de sua candidatura, você me falou anteriormente que já teve mandato junto à Câmara, né? Como é que está essa construção da sua candidatura a deputado federal no PSOL? Olha, em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer a oportunidade para estar aqui no Petrolândia Notícias, PN Notícias, e dizer também da minha imensa alegria de estar acompanhado por uma candidatura coletiva das companheiras sertanejas. É a primeira vez na minha vida, com 50 anos de vida pública e 24 anos de mandatos, que eu participo de uma entrevista com 4 mulheres arretadas que representam aqui não só a condição de gênero, mas aquela condição dos seus territórios, dos seus sonhos, das suas lutas. E isso demonstra a diferença da nossa federação Rede Sustentabilidade e o Partido Socialismo e Liberdade para outras candidaturas que você passa nas praças, tem mais bandeira do que gente andando no meio da rua. Isso não significa nada. O significado está exatamente aqui. É a candidatura que vem do Agreste, de Garanhuns, da área quilombola, a candidatura que vem de São José do Egito, a candidatura daqui de Petrolândia, da região de São Francisco, e que somadas, cada uma dessas mulheres traz uma nova proposta de representação e uma nova proposta de pauta. Como a Adriana muito bem colocou aqui, as pessoas não sabem lá fora que não tem água nas agrovilas. As pessoas podem até ver a propaganda, os canais da transposição, mas elas não sabem que tem alguma coisa errada, e não é obra da natureza, nem é vontade de Deus, não ter água nas agrovilas. É exatamente a omissão daqueles e daquelas que governam para os poderosos. Porque para os grandes projetos de irrigação, eu conheço bem a região de Petrolina, conheço bem a região irrigada, para lá não falta água. Agora, para cá, para as agrovilas, como não são poderosos, não são grandes, não são ricos, a água falta. A minha candidatura foi um apelo de muitas pessoas, sobretudo do ex-presidente Lula, porque eu fui deputado federal durante 12 anos. Eu estive com o presidente Lula no seu primeiro mandato, no seu segundo mandato, estive com a presidenta Dilma no seu primeiro mandato e pude testemunhar do esforço e do imenso compromisso com a defesa das principais bandeiras do povo, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu participei de quase todas as comissões, eu defendi propostas de emendas constitucionais, fui o responsável pela alteração da lei dos royalties do pré-sal, aquela emenda que você conhece dos 50% do fundo dos royalties do pré-sal para a educação e para a saúde foi apresentada por mim. Como também apresentei a proposta de um Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano para evitar o que foi dito aqui pela companheira Ana. Nós vimos por mais de uma vez, não só agora nas últimas enchentes, nós vimos em 2000, em 2007, em 2010, parte de Pernambuco e do estado de Alagoas, sobretudo na região de Palmares, a região da Mata Sul, praticamente ser destruída pelas águas.
Mas não são as águas as culpadas pelo desastre ambiental, pelo desastre econômico e social. A omissão dos governadores, a omissão dos prefeitos é a principal responsabilidade que nós temos que apontar. Por quê? Porque nós temos uma lei nacional de saneamento, uma lei de habitação de interesse social, uma lei de gestão das águas e dos recursos hídricos. Todos os municípios têm que construir os seus planos diretores de desenvolvimento. Quando você junta tudo isso, você não tem nenhum motivo para passar por essas tragédias, por essas enchentes. Por quê? Porque as pessoas que vivem em condições adequadas nos bairros de classe média, as pessoas no máximo ficam em casa porque a rua de frente de casa alagou. Não posso sair com o carro para não cair num bueiro, para não cair num buraco, mas ninguém perde a sua casa, ninguém perde um ente querido, ninguém é soterrado embaixo da barreira, ninguém vê a barreira deslizar embaixo da sua casa. Por quê? Porque são regiões consolidadas. O que nós temos visto é o abandono das políticas de desenvolvimento urbano, da política habitacional, da política de defesa civil, mas é como se isso não existisse. Passou a tragédia, o governo de Paulo Câmara continua fazendo publicidade, as prefeituras continuam fazendo sua publicidade enganosa, gastando o dinheiro da população, que deveria ter sido aplicado em saneamento, drenagem, habitação, coleta dos resíduos, contenção de encostas, para dar segurança às pessoas. Então são muitas as pautas, mas começa por uma mudança profunda no comando da nação. Por isso é que nós estamos com a candidatura do presidente Lula. Eu tenho dito para todos e todas que Lula sem bancada é o centrão na parada. Quem elege o presidente Lula e não lhe dá condições de ter maioria no Congresso Nacional, vai ver se repetir o que se repetiu em 2016, quando se praticou um golpe contra uma presidenta íntegra, não se provou nenhum ato de corrupção, nenhum desvio administrativo, mas a gente sabia por que foi dado aquele golpe. O senhor era deputado na época? Não, eu saí em 2014, 2014. Voltei para a Universidade Federal, onde sou professor até hoje. O golpe foi dado para tirar Dilma e implantar uma agenda super conservadora. Reforma trabalhista, Lei Geral da Terceirização, tentativa de reforma da Previdência, mas aprovaram a Emenda Constitucional 95, que congela, que proíbe investimentos sociais, mas deixa livres as despesas do governo com o sistema financeiro. Ou seja, você prejudica o social e você engorda o sistema financeiro, que de tão gordo não sabe nem onde botar tanto dinheiro. Então a gente está querendo ir para o Congresso Nacional para mais um mandato, com o presidente Lula e tendo a base com as sertanejas para fazermos essa dobradinha das questões locais para as questões nacionais serem também objeto de luta ao lado das sertanejas. Paulo, outra pergunta, questionamento que a gente faz é em relação à política hoje implantada em nosso país, né? Como o senhor bem falou, que o senhor teve até 2014 como deputado federal em Brasília, a gente vem percebendo um acirramento feroz entre a esquerda e a direita, né? E sempre é questionado isso. Na sua opinião, quando isso começou? Foi a partir do golpe, do impeachment que Dilma sofreu, veio antes do golpe, né? Porque hoje em dia se discutir política em rede social é o bombardeio total, né? Seja a pessoa de direita ou de esquerda, né? Tá muito tenso, né? Essa eleição. Quando é que começou, na sua avaliação, Paulo? Olha, eu acho que começou quando os portugueses invadiram aqui o nosso território, tomaram conta das terras indígenas, quando escravizaram a população negra e trouxeram para o nosso 1500. país. Ou seja, o nosso país tem uma história de muito conservadorismo, mas tem uma história de muita resistência. Se você pegar da região da Amazônia até o Rio Grande do Sul, você vai encontrar no século XVI, XVII, XVIII, XIX, até no século XX, muitas rebeliões. Nós, em Pernambuco, somos considerados um estado libertário. Nós tivemos aqui a figura de Frei Caneca, a Confederação do Equador, a Revolução de 1817. Nós fomos a primeira região, que era colônia portuguesa no mundo, a decretar a libertação de Portugal, 5 anos antes da independência de 1822. Então isso é muita garra, é muita disposição. Mas nesse momento atual, para a gente não ir muito lá para trás, a gente vê que a partir do golpe de 2016, um golpe machista, misógino, um golpe contra uma mulher íntegra, eu não sou obrigado a concordar com 100% do que acontecia no governo da presidenta Dilma, mas eu tenho 200% de discordância de todas as críticas das razões do golpe contra o governo de uma mulher eleita pelo povo.
Então, depois da desgraça que foi feita nos 2 anos de mandato de Temer, entra Bolsonaro, que eu conheço muito bem, porque fui deputado 12 anos com ele, de segunda a sexta no Congresso Nacional, nunca prestou para nada, nunca apresentou um projeto para a saúde, para a educação, para a cultura, para a agricultura, para a economia, muito menos para a segurança pública. Por quê? Porque eu fui deputado titular da Comissão de Segurança Pública. Ele não é major, capitão do Exército, ele nunca pisou lá. Ele nunca apresentou um projeto para o Sistema Nacional de Segurança Pública. Quem colocou na Constituição, no artigo 144... E nem defesa dos militares também. Nem defesa. Quem colocou a Guarda Municipal no Sistema Único de Segurança Pública foi eu. Parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição. Bolsonaro nunca apareceu. Agora, ele gostava e gosta de provocar, de falar mal dos negros, dos índios, das mulheres, dos homossexuais, dos sindicatos. Ele detesta sindicato de trabalhador. Então, nós temos esse compromisso de resgatar a política pela democracia, a política pela defesa de propostas, de resgatar a política como algo necessário, mas com conteúdo, com compromisso ao lado do povo. Não adianta ódio, não adianta agressão. O que nós temos que fazer é construir um novo país, e isso é urgente a partir do dia 2 de outubro. Eu falei aqui com... Aproveitando a experiência do Paulo, essa pergunta, você não é dele, você vai emendar na tua fala. Sim. É falar do bem. Sim. Da população eleger pessoas que conheçam a política, para não entrar aquelas pessoas da burguesia através do capital. É onde vai ser necessário conhecer a política, está lá em cima, está lá aqui na lei. Essas pessoas que realmente conheçam a política. Pela experiência que você tem, joga um pouco disso aí, que isso é muito importante. Tranquilo. Pode emendar. Bom, como eu disse a você, antes aqui conversando, antes da gravação, nós tivemos o desprazer de conviver durante 12 anos com Jair Messias Bolsonaro. Ele deputado pelo Rio de Janeiro e eu deputado por Pernambuco. Terça, quarta, quinta e sexta, às vezes segunda-feira também, 12 anos. Então não é pouco tempo. E é uma pessoa do mal. É uma pessoa que sempre se bateu contra os direitos do povo, dos trabalhadores, das domésticas, dos aposentados, dos agricultores nem se fala. Então, mas existe um outro lado da política, que é o lado daquelas pessoas que têm como missão, como compromisso, o bem-estar da população. São pessoas que saem do sertão, do agreste, da zona da mata ou da capital, se propõem a ir para a LEP, para a Assembleia Legislativa de Pernambuco, para defender os bons projetos, defender a irrigação, defender a agricultura familiar, defender a saúde do servidor público. Se você perguntar a um servidor estadual aqui da região como é que está o SACEP, as pessoas vão sacudir pedra, porque o SACEP está de mal a pior. O servidor que precisa do sistema de saúde do Estado está sofrendo horrores, porque não há financiamento, não há investimento, não há expansão, não há interiorização. Quem está no Recife está mais perto do Hospital dos Servidores do Estado. Mas quem está em Petrolândia, Araripina, Dormente, quem está lá na ponta de Petrolina, é muito maltratado. Então a gente precisa saber escolher as pessoas que estão do lado de quem trabalha, de quem conhece os direitos e as necessidades do povo, para a gente afastar da política, da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, aqueles e aquelas que só se elegem para aumentar o capital, o seu poder político. Às vezes chega com 80, 90 anos, não pode mais ser candidato, coloca o neto, coloca o filho, mais jovem, com a carteira de identidade mais nova, mas a cabeça é igualzinha à cabeça de quem saiu. Então esse é o desafio. Nós estamos muito próximos da eleição do dia 2 e é fundamental termos essa oportunidade de oferecer não só a Petrolândia, a Garanhuns, a São José do Egito, aos sertões e ao agreste de Pernambuco, a chapa das sertanejas, mas nos dá a oportunidade de voltar para o Congresso, porque quando eu lá estive, eu fui destacado como um parlamentar que mais atuou em defesa da Previdência Pública e dos aposentados. Fui 12 anos titular da Comissão de Educação, fui da Comissão Mista de Orçamento. Estou arretado com essa história de orçamento secreto. Quero ir para Brasília para ajudar Lula a acabar com o orçamento secreto, porque o dinheiro é público, o orçamento tem que ser público em benefício da população. E não ter 20 bilhões na mão de um deputado relator para ele distribuir com os amigos. Isso não é uma feijoada, isso não é um aniversário de casamento, isso não é uma vaquejada, isso é dinheiro público. E aí você tem que trabalhar para que todos e todas sejam beneficiados igualmente. Eu falei aqui com o candidato a deputado federal, Paulo Rubem. Quero lhe agradecer a participação. Vá desculpando que o espaço aqui é pequeno. Mas seu coração é grande. E falando aqui também com as meninas, eu quero chamá-la de volta. Aproveite, Paulo.
fale seu número, né, de chapa. Pode ficar à vontade, peço voto aí ao eleitorado. Isso. Eu quero, primeiro, me dirigir a todos aqueles que nos acompanham, que nos escutam, para dizer que já no próximo ano, nós, professores e professoras, vamos debater o próximo Plano Nacional de Educação. O que está aí não acaba em 2024 apenas. O novo vai chegar um ano antes, em 2023. E só para lembrar algo que Alcione colocou, a correção do piso salarial dos profissionais de educação, o pagamento da dívida dos precatórios, nem é presente de Paulo Câmara, nem presente de Bolsonaro. Foi uma conquista da nossa categoria, quando aprovamos o Fundo para Educação Fundamental, o Fundef, em 1996, e quando aprovamos o Fundo para Educação Básica, em 2006. O que restou e não foi pago é uma obrigação constitucional. Não é presente de Bolsonaro, nem é presente de Paulo Câmara. Muita gente ainda não tinha essa informação. Meu número é 1813 para deputado federal, é o primeiro número que você vai teclar na urna. O segundo, 5444, que é o número das sertanejas. Depois você vota para o governo do estado, que é 50, companheiro João Arnaldo. Vota para o Senado, que é a senadora Eugênia Lima, 500, e fecha votando no número 13. Eu tenho certeza que quando houver o apito final da urna, você vai sentir uma felicidade enorme. Já votando do outro lado, acho que você vai perder a mão na hora de votar, viu? Valeu, obrigado mais uma vez, Paulo. Obrigado. E estamos às ordens, viu? Aqui no Alcione, volte-me para cá. Eu acredito que a presença de vocês aqui no município de Petrolândia seja pela caminhada, né, de campanha, né, para angariar votos. E aí, como é que está sendo esse contato com o eleitorado, né, nas comunidades, essas andanças que vocês estão fazendo? Quem responde? Eu posso começar com visita, né? Foi muito gratificante hoje, passamos a manhã toda caminhando lá nas agrovilas dos mandantes, e foi uma receptividade muito boa. As pessoas aceitação nos receber, nos acolher, que isso é importantíssimo, e estamos aí juntos, de mão dadas com vocês, e vamos continuar. Não é só por aqui, vamos continuar. Depois das eleições voltaremos novamente, fazendo novas visitas. O pessoal não estranha não, 4 candidatos, como é isso? Não, surpresa. Que coisa legal. Que chique, esses são os nomes que eles têm dado pra gente, que chique, que legal, e ficaram surpresos, né, assim, não só uma mulher, são 4 mulheres que vão estar lá lutando pelo sertão, pelo Nordeste, a gente vai estar lá no Pernambuco todo lutando pela nossa população. Me dirigindo agora para Adriana, a respeito dessas figuras que já são conhecidas, Adriana, no cenário político aqui do estado de Pernambuco, como é para vocês concorrerem com elas? Eu gostaria de complementar o que Saniela colocou, né, sobre a nossa campanha. É uma coisa bem diferente, porque deputada estadual, a gente pode receber voto de todo o Pernambuco, de todo mundo que vota aqui. Então, por onde eu tenho andado, conversado com as pessoas, disse, gente, se a gente quiser, pode ser até mais fácil do que no município. Porque se a gente conseguir mostrar nossa candidatura em todos os municípios, e todo município tem gente consciente. Exatamente. Que não vota por dinheiro, que não vota por apadrinhamento, porque político mandou, né? Então, como é uma abrangência bastante grande, a gente pode fazer um trabalho muito bonito de conscientização e colher esses votos. Então, está sendo feito pela mídia, pelo nosso canal no Instagram, pelos nossos contatos, né? E a gente programou, pelo menos nos 4 fins de semana, que é o mês da campanha, as 4 estarem juntos nas regiões onde moram. Então, esse aqui nós programamos para Petrolândia, né? Vai ter o próximo de São José e Garanhuns. Vocês vão estar até amanhã aqui. Às 4, né? Uhum. A Adriana permanece aqui ou viaja para o Agreste? Não, é só os fins de semana.
Porque assim, eu mesmo não estou liberada do meu trabalho, nem Continua na sala Saniélia. de aula? Porque só ela que é registrada a candidatura. Ah, entendi. Entendeu? Então ela tem direito de afastamento, mas a gente não. Então, assim, é uma campanha muito bonita, né? Que a gente pretende fazer todo esse trabalho de conscientização. E a gente realmente diz, ó, gente, é possível. Se todas as mulheres se unirem nesse propósito, é muito possível a gente conseguir essa vitória. Que para nós já é uma vitória, Alex. Sabe? Mulheres do povo, mulheres, né, comuns estarem aqui nessa disputa. Porque quando você olha para outros candidatos, para mim é um privilégio, sabe? Mas, assim, um privilégio de ser candidata livremente. Voltando à pergunta, né, que eu te fiz. Como é para vocês concorrerem com figuras conhecidas, né? Que o universo político é mais masculino, não é isso, Adriana? Pois é, a gente assim, nunca é fácil, porque o sistema político brasileiro já é muito estruturado. Você vê que cada eleição que acontece, porque toda eleição acontece no município, né? Mesmo que ela seja estadual, federal, mas os votos são em cada município. Então, a estratégia é a mesma, Jota já passou por isso e vê. Quem é funcionário da prefeitura tem que ir para fazer o volume, para trabalhar por determinadas pessoas, né? Nunca muda. É o filho de fulano, né? Como já foi colocado por Paulo, que ele não quer mais, já coloca o filho, já é famoso. A questão da corrupção do dinheiro é muito triste nos nossos municípios, né? Mas assim, eu mesmo me sinto, como é que eu posso dizer, muito rica nesse sentido, porque eu continuo a mesma, eu peço voto, mas é porque eu sou e pelo que eu represento, sabe? E que é muita coisa. As bases de onde eu venho, da minha família, das minhas lutas, assim como elas também. Então eu me sinto grande, porque eu sou candidata por tudo isso. Eu não sou candidata por mim mesmo, mas eu estou candidata porque eu quero realmente fazer algo pelo meu município. Eu quero agradecer, voltar a agradecer a presença das 4 aqui e também do candidato a deputado federal Paulo, que está acompanhando a entrevista desde o início, né? Ela quer dar uma explanada aqui, mas desde já, vamos começar por Ana, ela já vai completar um pouco do que a Adriana falou e fazer, Ana, as considerações finais, em seguida a Adriana e as outras 2 que estão aqui do meu lado direito. Eu gostaria de falar, Alex, a questão da mulher concorrer com uma pessoa que já tem mandato, a gente se sente no pé de igualdade. Porque nós somos cidadãs, nós pagamos impostos, nós trabalhamos duplamente, triplicado, às vezes, para poder estar aqui. Para a gente estar aqui também, outras mulheres tiveram que ficar com os nossos filhos, com nossas casas, com nosso cuidado. Então, uma das coisas que é a mandata feminina, o coletivo de uma mandata feminista, é representar as mulheres. Porque as mulheres, hoje, no Brasil, são 52% do eleitorado. Mas não esqueçam dos homens. Né? Aí veja só, e os homens também. Então, os homens completam 100%, certo? Não estou deixando nenhum dos companheiros de fora. A gente tem muitos companheiros. Para a gente estar aqui também, entende, né? É brincadeira. Os nossos companheiros também estiveram nos acompanhando. Estão todos lá fora. Então, veja só, a nossa candidatura também é para poder trazer mais mulheres para o campo da política, porque ainda é um campo esvaziado, é um campo que ainda precisa ser preenchido. Nós mulheres conquistamos muitos direitos, muitos, só que eles estão no papel engavetado. Então, a nossa candidatura é para deixar esse direito vir à tona, ser vivenciado, ser adquirido e ser
colocado à disposição da mulher, de todas as mulheres, dos homens também, dos adolescentes, dos idosos, certo? A gente trabalhar em pé de igualdade para todos os pernambucanos, independente de cor, de raça, de sexo, religião, não importa, a gente está aqui para defender todos os direitos e pé de igualdade. Eu falo em nome, sempre eu falo nas minhas falas, em nome das mulheres silenciadas que não puderam ter o direito de voz e que ficam silenciadas pela questão social, pelo marido, pelos amigos, que a proíbem de ir até numa reunião. E a gente está aqui para fazer isso. E para ela ver que tem mulher ainda que se dispõe a sair de casa, a deixar a casa, a deixar os filhos com os amigos, porque eu tenho uma filha adolescente, deixei com a minha comadre, para poder estar aqui com a companheira Adriana, com você, com Saniélia, com Alcione, companheiro Rubens Santiago, Paulo Rubens Santiago, que sempre está nos acompanhando, e a gente manter o pé de nossa liberdade, conquistar nossa liberdade e acho que outras demais mulheres têm a liberdade de poder ter uma independência financeira, ter o seu trabalho, ter saúde e escolher o parceiro que ela quiser. É para isso que serve a candidatura coletiva das mulheres sertanejas. O PN Petrolândia Notícias, muito obrigado. É uma honra estar aqui nessa cidade linda, uma paisagem maravilhosa, vizinho do Rio São Francisco. Seja bem-vinda e volte sempre. Muito obrigada pela recepção, obrigado por estar aqui em Petrolândia. Conheci várias pessoas de outras áreas que estão aqui morando, uma cidade muito acolhedora, fui muito bem acolhida, muito obrigada. Adriana, suas considerações finais e nossos agradecimentos também pela sua presença. Eu queria fazer essas considerações finais me dirigindo às mulheres que vão ver essa entrevista, que vão ouvir. Amanhã é a Caminhada pela Paz em Floresta, que é uma das nossas grandes bandeiras, nossa região aqui ainda de muita violência. E eu que estou na equipe da organização da caminhada, essa semana eu fui em Jatobá para ensaiar uma mística sobre o tema das mulheres, o grito das mulheres. E aí a gente pensou na questão da violência, as meninas que são abusadas sexualmente, que aqui no nosso município tem bastante. E assim, você vê como é quem trata com a realidade. Depois que a gente ensaiou, uma das moças que foi convidada pelas meninas de Jatobá começou num choro desesperado. E ninguém sabia. E ela é de lá, né? É colega há muitos anos das outras. E ela está sofrendo esse abuso do ex-marido. Inclusive, ela deixou já por causa disso. Mas aí ela desabafou que a família não apoia. Era para ela continuar com ele, mesmo sofrendo. E aí, assim, essa nossa luta também é essa, sabe, Alex? Tem muitos casos de muitas mulheres nessa situação de violência, de estupro. As nossas meninas das escolas, que eu sou professora e vejo, e os que agridem não são punidos. Nós temos aqui uma delegacia, uma segurança pública que não funciona, vai para a instância em Recife para os casos, eu acompanho alguns, né? Então é um caso sério, essa questão de muito séria. Segurança pública está E aí, também termino com uma frase que eu escutei hoje, acho que Saniela estava comigo lá nas visitas. Uma senhora chegou, a gente bateu palma e ela veio lá no portão e disse: aí, vem me dar dinheiro? Eu disse: não, porque quem dá dinheiro são os corruptos. Ela disse: minha filha, e é mesmo, viu? Esses aí só vêm para colher o voto e depois tchau. Quer dizer, pelo jeito ela queria o dinheiro. Mas o próprio povo sabe disso. Mas eu quero deixar esse recado, mulheres. Vocês que são presas, que são silenciadas, como a Ana Cláudia disse, porque o marido não deixa, porque não sei quem não deixa, porque alguém cala você, sabe? Acorde, desperte, tenha força, né? E não aceite mais isso. É hora de reagir. E você não está só.
Nós estamos aqui, tem muitas mulheres ali para te apoiar. Saniélia. 50444 para deputada estadual. Agora sim. Fica à vontade, Saniélia. Quero aqui agradecer a Alex, ao PN, toda a Petrolândia, todas as pessoas que nos acolheram hoje, nesse dia de hoje, e dizer que nesse dia 2 você pode estar lá confirmando para o nosso federal 1813, está confirmando lá para deputado estadual 50444, está confirmando para a nossa senadora 500, está confirmando para o nosso governador 50 e o 13 do nosso Lula. Muito bem. Lá em São José se diz que quem não é poeta é louco, certo? Então, de vez em quando a gente faz também umas coisas, né? Na campanha passada eu fiz uma frase, né? E eu vou repeti-la aqui, mas agora abrangendo, né? Jogando ela para todo o Pernambuco, certo? Quebre as algemas que te prendem ao passado, liberte a voz que do peito grita, que nesse peito a esperança se permita desconstruir um produto ultrapassado. Liberte-se, Pernambuco! Vamos colocar as mulheres sertanejas com 50... 444.